A vida dos estoicos. A arte de viver, de Zenão a Marco Aurélio. Um livro de Crisipo seria o terceiro escolarca do estoicismo. Porém, antes, ainda jovem, Crisipo era um praticante da corrida de resistência, chegando a competir nos Jogos Olímpicos no Dólico, uma prova de cerca de 5 quilômetros de extensão. Ali, Crisipo começou a entender que o esporte, além de uma competição contra outros, era uma batalha travada na própria mente, contra o cansaço, contra a dor, contra a vontade de desistir. E mesmo a competição contra os outros deveria ser justa, sem trapaças. No fim das contas, todos os corredores formavam uma irmandade. Nada mais adequado para um estoico do que estas lições. Crisipo nasceu em Solis, cidade portuária localizada na atual Turquia, ao norte da ilha de Chipre. A região era alvo frequente de invasões. Sua família, que era de Tarso, bem próxima a Solis, foi para esta em busca de segurança, mas de nada adiantou, pois a sua grande propriedade da família foi confiscada por um dos antigos generais de Alexandre o Grande. Crisipo, por volta dos 18 anos, partiria então para Atenas, como tantos outros foram, em busca de paz, oportunidades ou desafio intelectual. Crisipo seria chamado de o cutelo para os nós da academia. Que nós essa lâmina afiada cortou? Assim como as escolas se enfrentavam, dentro de cada escola também havia conflitos. Ariston, supostamente de dentro da escola estoica, a questionava. Dionísio, renegado, começou como estoico, porém acabaria por defender que a vida deve ser voltada à busca do prazer. Érilo havia sido discípulo de Zenão, porém, ao contrário do fundador do estoicismo, acreditava que o conhecimento era mais importante do que a virtude. Era preciso, portanto, defender a raiz do estoicismo. Coube a Crisipo a tarefa de burilar, de refinar os ensinamentos proferidos até então. As teorias do estoicismo precisavam ser bem definidas para poderem ser sustentadas. Certa injustiça a história comete com homens como Crisipo. Após alguma revolução, restam os nomes dos líderes. Porém, uma ou duas gerações depois, alguém tem que limpar a bagunça, colocar a casa em ordem, e estes nomes comumente são esquecidos. A história de Crisipo, entretanto, ainda pode ser resgatada. E seu papel, na verdade, seria fundamental para a sobrevivência do estoicismo. Alguém disse sobre ele, se não houvesse Crisipo, não haveria Estoa. Crisipo era da corrida, porém, no campo da filosofia, mais se parecia um boxeador. Em certa ocasião, alguém interrompia Cleantes e Crisipo, rudemente pediu a este homem que parasse de atrapalhar o mestre e ameaçou-lhe. Caso quisesse criar confusão, Crisipo estava preparado. Para a defesa do estoicismo, Crisipo estudou muito bem os argumentos das escolas rivais, às vezes até infiltrando-se nelas, e preparou contra-argumentos fortes, argumentos sólidos. Crisipo, lembremos, gostava de uma competição justa, não de subterfúgios. No campo da ética, Crisipo desenvolveu a ideia estoica da simpatia, o pertencimento de todos a uma só comunidade. Contudo, Crisipo de fato amava o embate intelectual. Para ele, a filosofia era uma batalha de ideias, mas uma batalha, uma competição. Em 230 a.C., morre aos 100 anos Cleantes. Crisipo tinha 49 anos e assume o bastão de líder da escola. Seu objetivo, então, passa a ser popularizar o estoicismo. Enquanto Zenão e Cleantes falavam apenas na Estoa, Crisipo deu aulas também no Odeon, uma sala de concertos, e ousou dar aulas no Bosque do Liceu, a escola dos seguidores de Aristóteles. A arma de Crisipo era a lógica. Seus argumentos eram muito difíceis de serem contestados. Seu treino vinha na escrita. Foram centenas de volumes, cerca de 300 apenas sobre lógica. Os inimigos do estoicismo também o estudavam, para combatê-lo ou para com ele aprender. Um de seus trabalhos foi encontrado nas ruínas de uma escola epicurista. Crisipo era muito culto e em seus trabalhos citava com profusão escritores e poetas, a ponto de para muitos tornar a leitura de suas obras muito difícil. Entretanto, a maior parte de sua produção literária está perdida, restam trechos anotados por outros. Apesar de combativo na filosofia, Crisipo parecia ser uma pessoa humilde. Morava em uma casa simples, tinha apenas uma criada, numa época em que era comum ter vários escravos. De sua irmã, ele assumiu a tarefa de educar os filhos desta, Filócrates e Aristocreonte. Conta-se que uma vez uma mãe perguntou quem ele indicaria como o melhor professor para seu filho. Crisipo teria que respondido, eu mesmo. Se eu conhecesse alguém melhor, eu mesmo seria seu aluno. Prepotente, irônico ou apenas alguém que sabe o seu valor e não exibe falsa modéstia? Na vida real, Crisipo recusava convites de reis, pois acreditava que o seu trabalho era mais importante do que a bajulação.
Crisipo, na verdade, nunca vendeu seu trabalho ou cobrou por conselhos. Acreditava que o patronato, que não foi recusado totalmente pelos mestres anteriores, escravizava a liberdade de pensamento do filósofo. Ao contrário de outros filósofos, nenhum de seus trabalhos ele dedicou a algum rei. O que alguns viam com arrogância era para Crisipo apenas um sinal de independência intelectual. Indo mais além, Crisipo desconfiava da vontade, do desejo por qualquer coisa. Um sábio pode encontrar utilidade para qualquer coisa, inclusive o dinheiro ou a fama, desde que nada queira. Abre aspas. Por outro lado, de nada precisa o tolo, pois não entende como usar seja lá o que for, e ainda assim tudo quer. Desfrutar sem precisar. Esta deveria ser a conduta estoica. O falecimento de Crisipo aos 73 anos é outra daquelas mortes envolvidas em lendas e versões. Uma dessas diz que, em um raro dia em que resolveu socializar, ele passou mal após beber um pouco de vinho com seus alunos e morreu 5 dias depois. A versão mais pitoresca diz que Crisipo morreu de rir. Estava sentado quando um burro se aproximou e começou a comer plantas no jardim. Crisipo disse ao dono: "Dê ao burro um pouco de vinho para ajudá-lo a comer os figos." E então começou a rir e assim morreu. A história talvez apenas queira ilustrar que no fim os estoicos encontravam a felicidade, mesmo no derradeiro momento. Crisipo era baixinho e uma estátua sua, que seria erguida por seu sobrinho Aristocreonte, próxima ao Estoa, seria encoberta por uma escultura equestre. Um filósofo então jocosamente apelidaria o estoico de Cripsipo, que significa escondido pelo cavalo em grego. Pode ser, porém Crisipo não ficaria escondido na história do estoicismo. Décadas após sua morte, moedas com o rosto do filho ilustre ainda eram cunhadas na sociedade natal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de assinar o canal para não perder nenhuma história. Obrigado pela sua audiência.